Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Encontre e classifique os pontos críticos da função esta daqui. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para o exercício. Ponto crítico é aquele em que o gradiente é o vetor nulo ou o gradiente não existe ali. Após encontrar um ponto crítico, nós fazemos o teste da derivada segunda. É uma análise sobre o determinante da hessiana. Você nota que aqui aparecem as derivadas de segunda ordem. E o teste é assim, ó. Depende do sinal desse determinante. Se ele for negativo, o que se tem é um ponto de sela. Ponto de sela é assim, ó. Por um caminho, ele é máximo, mas por outro caminho, ele é mínimo. Esses caminhos estão em uma superfície. Quando o determinante é positivo, talvez tenhamos um mínimo, talvez um máximo. Para saber qual que é qual, depende do sinal da derivada segunda em relação a x. E quando o d vale zero, o teste é inconclusivo. Aí tem que tentar outra estratégia. Vou pegar a minha função e procurar os pontos críticos. Vou derivar primeiro em relação a x. A derivada de xy em relação a x é y. Derivada de x ao cubo sobre 3 em relação a x. 3x ao quadrado sobre 3. Aqui não tem x, então essa parte, quando eu derivar em relação a x, dá zero. Derivo em relação a x e igual a zero. Bastante parecido agora, eu derivo em relação a y. Derivada de xy em relação a y, dá x. Isso aqui é constante quando eu derivo em relação a y. Tem derivada a zero. Aqui dá menos 2y sobre 2. Essa derivada aqui dá zero. Ficou assim. Derivei em relação a y igual a zero. Fica assim, ó. Y menos x ao quadrado igual a zero. Porque aqui simplificou. Aqui simplifica. X menos y igual a zero. Bom, daqui eu descubro que o x é o y. Posso colocar aqui, ó, x. Vai ficar x, vou escrever aqui, x menos x ao quadrado igual a zero. Então, aqui eu vi que eu posso trocar esse y por x. Aqui eu coloco o x em evidência, fica 1 menos x. Se esse produto dá zero, é porque ou o x vale zero, ou daqui o x vale 1, porque anula ali dentro. E o x é igual ao y. Então eu tenho o ponto A, 0, 0, e o ponto B, 1, 1. Esses são os pontos críticos. Aquilo que aqui está indicado por P. Preciso dessas derivadas de ordem mais alta. F x.
eu vou olhar para cá, ó, e vou derivar de novo em relação a x. A derivada desse y aqui em relação a x é zero. E aqui eu tenho x ao quadrado, cuja derivada em relação a x é 2x. Tem esse menos aqui. Eu preciso da fxy. Vou derivar isso aqui em relação a y. A derivada desse y aqui vai ficar 1. Isso aqui vai dar 0. E eu preciso da fyi. Agora eu vou olhar para cá e vou derivar de novo em relação a y. A derivada desse x aqui vai dar 0. E aqui eu tenho menos y, cuja derivada em relação a y é menos 1. Vou montar o determinante da hessiana. O determinante fica menos 2x, que é a fxx. Esse 1 vem para cá. Esse menos 1. E esse 1 vem para cá e para cá. Vou calcular esse determinante no ponto A. No ponto A, eu vou pegar esse 0 e colocar no lugar desse x. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 0, 1, menos 1. Esse determinante é 0 vezes menos 1, menos 1 vezes 1. Só interessa o sinal. Essa conta aqui deu menos 1. Só interessa é que é negativo. Quando o determinante da hessiana dá negativo, nós temos um ponto de sela. Então ficou assim, ó. É o ponto A00, ele é ponto de sela. Deixa eu mostrar isso no gráfico da superfície. Ponto 00 é a origem. Então, o que nós estamos falando é que quando eu olhar o ponto P1, que é o 0, 0, F de 0, 0. Esse ponto que aparece bem aqui. Olha o que é que se tem aqui. Quando eu venho por esse caminho rosa, para quem está andando aqui, aquele ponto vermelho é um ponto de mínimo. Mas, para quem está andando aqui, ó, nesse caminho azul, aquele mesmo ponto é um ponto de máximo. Então, ele é mínimo ou máximo de acordo com a trajetória que eu faço em cima da superfície. Isso é o que se chama de ponto de sela. Tem o outro ponto. Agora eu vou ver o determinante da hessiana no ponto B. É o 1, 1. Eu vou pegar esse 1 aqui do x e colocar aqui. Vai ficar menos 2 vezes 1, 1, menos 1. Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui dá 2 menos 1. Deu 1. Só interessa que é positivo. Eu ainda não sei o que eu tenho, porque quando é positivo, pode ser máximo ou mínimo. Tenho que olhar o sinal da derivada segunda em relação a x. É o sinal
desse termo aqui, que é negativo. A fxx naquele ponto é negativa. Eu caí aqui, ó. Eu estou falando de um máximo local. O ponto vai ser o meu ponto azul. O B11 deu máximo local. Olhando lá no gráfico, P2, que é o 1, 1, F de 1, 1. É esse que está bem aqui. Ele é um máximo local. Você nota que nessa região do entorno é como se eu estivesse subindo uma montanha e chegasse ao ponto mais alto dessa vizinhança aqui. Então foi isso o que foi determinado em P2 e em P1. Nós respondemos assim, ó, que o A é o ponto de sela e que o B é o máximo local. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.